Vamos lá. Uma colega advogada, ela pergunta, professor, posso pedir revisão administrativa apresentando novos elementos? Boa, pergunta muito boa. Isso aí é uma dúvida frequente, né, dos alunos, porque assim, a ideia de revisão é que essa revisão ocorra como regra, tá? Como regra, com aquilo que já consta no processo. Ou seja, vamos imaginar um indeferimento. Foi indeferido, você quer que aquela decisão seja revista, seja revisada, ela será, em regra, com os elementos que já constam nos autos. Mas a IN 128, ela traz um disciplinamento que, na minha visão, tenho certeza que de João e de Felipe também, que é um disciplinamento bem vantajoso para o segurado no que se refere à matéria revisão, porque é bem tranquilo você realizar a revisão apresentando sim novos elementos, tá? Inclusive juntando novas provas. É possível? É. Então, respondendo a questão da colega, né? É sim, pode sim pedir revisão administrativa apresentando novos elementos. Agora, quais são as ponderações que eu vou fazer e que estão lá na IN? No caso, por exemplo, de uma revisão de um ato de indeferimento, então a decisão foi negando o benefício, vai haver o quê? A chamada reafirmação da DER para a chamada DPR. O que é a DPR? É a data do pedido de revisão. Então, aquela DER originária lá de trás, ela será reafirmada na data do pedido de revisão. Isso se você apresenta novos elementos, tá? Por que isso? Porque a revisão, nos termos do artigo 583, parágrafo 1º da IN 128, a revisão ela vai ser recebida como se fosse um novo requerimento. Então, é possível? É, mas como regra, essa revisão em que você propõe apresentando novos elementos, ela será recebida nos termos do artigo 583, parágrafo 1º da IN, e também do 586, que também fala isso, tá? Ela será recebida como se fosse um novo requerimento. Agora, é interessante que todos saibamos, né, todos nós saibamos que o que vem a ser novos elementos. Isso aí é a questão que precisa ser discutida. A IN ajuda nesse sentido? Ajuda também. Né? A nova IN, a 128, ela tem lá no seu artigo 587 alguns parâmetros, né? Algumas hipóteses que ele entende que são novos elementos. Então tá lá. Por exemplo, o fato que o INSS nunca tomou ciência, um fato que o INSS desconhece, que não foi apresentado ao processo. Esse fato, né, se for apresentado por meio de uma revisão, ou seja, posteriormente, o benefício foi indeferido, você entrou com a revisão e apresentou esse fato, isso aí é considerado um novo elemento, porque o INSS não tinha conhecimento, tá? A revisão é possível? É, não tem problema. Você pode alegar esse novo elemento? Pode, mas vai haver a reafirmação da DER. Ela vai passar a ser a DER originária lá de trás, vai ser agora na data do pedido de revisão, tá? É a primeira hipótese. Também um fato que o próprio segurado ele negou, que ele declarou como se fosse inexistente. E aí depois do indeferimento, numa revisão, ele agora alega que esse fato existe, existiu, ocorreu. Aí, nesse caso, o INSS vai aceitar, mas vai entender isso como um novo elemento, tá? E vai, se for deferida, obviamente, a revisão, vai haver também a reafirmação da DER para a DPR, a data do pedido de revisão. E outra, a terceira hipótese, que está lá no artigo 587 da IN, é o fato não comprovado pelo requerente depois que foi intimado, né, solicitado pelo servidor que juntasse a prova. Então, vai lá, tem um determinado fato que você quer comprovar, um período, por exemplo, né, em que houve ali o requerimento, você não juntou a prova, o servidor te intimou a juntar numa carta de exigência. E aí você não juntou. Houve o indeferimento, depois de um ato de revisão, você vem agora e alega aquele fato, junta as provas. Nesse caso, como não foi comprovado por você lá
no pedido de concessão, você foi intimado e não juntou, agora o INSS pode aceitar em termos de revisão? Pode, mas vai haver também a chamada reafirmação da DE para a data do pedido de revisão. Então, resumindo, é possível pedir revisão sem que haja apresentação de novos elementos, e aí vai ser preservada a DER originária do indeferimento, né? Lá do processo que indeferiu o benefício, ou você pode apresentar a revisão, própria revisão, com novos elementos. E aí, como regra, né, dentro desses parâmetros que eu citei aqui, do que é entendido pela IN como novos elementos, como regra, vai haver essa reafirmação da DER para a data do pedido de requerimento. Porque, aliás, data do pedido de revisão. Por quê? Porque o INSS vai aceitar esse pedido de revisão como se fosse um pedido de nova concessão. É o que diz expressamente o artigo 583, parágrafo 1º da IN 128. Então, gente, fora dessas hipóteses que eu citei, né, fato do qual o INSS não tinha ciência, fato declarado inexistente ou negado pelo requerente, fato não comprovado pelo requerente depois que foi intimado para juntar a prova. Então, fora dessas hipóteses, o que você alega, né, não será tido como novo elemento. Então, se o INSS tinha ciência e ignorou, e na revisão você faz a juntada da prova ou alega, se o INSS sabia, aí ele não pode alegar que não tinha ciência. E aqui eu chamo a atenção para uma questão interessante, porque tudo que está constando em bases governamentais que o INSS tem acesso, o INSS sabe, o INSS tem conhecimento. Né? Ainda que o servidor não tenha consultado uma base governamental, imagine lá que tem um ADAP, né, no nome do teu cliente. Você não juntou isso no processo, né? Deve juntar, claro, mas você não juntou, esqueceu, passou batido. O INSS pode alegar que não sabia disso? Não. Por quê? Porque o INSS tem acesso à fonte, ou seja, à base de dados, onde ele vai verificar ali a existência dessa DAP em nome do teu cliente. Então, se numa revisão você junta, não juntou antes, junta agora, o INSS não pode alegar que isso é elemento novo, porque ele tinha acesso, ele poderia ter consultado, tinha um dever de consultar as bases e não consultou, entende? Então, isso aí é bem interessante. Tudo aquilo que consta em bases governamentais e que o INSS não consulta, ele não pode depois alegar que aquilo é elemento novo. Não é. Ele deveria ter consultado porque ele tem acesso a isso aí, tá bom? Então, acredito que eu respondi a pergunta da aluna. Pode, sim, apresentar novos elementos, mas vai haver aí essas ponderações que eu acabei de fazer, beleza?